Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 29, a partir do versículo 15. Gênesis, capítulo 29. Coloca por gentileza, Steph, na versão KJA. Isso. Quem não trouxe, vamos lá. A gente vai ler do 15 até o 30, tá bom? Então Labão propôs a Jacó: "Por seres meu parente, irás me servir de graça? De forma alguma. Diz-me qual deve ser o teu salário." Ora, Labão tinha duas filhas. A mais velha se chamava Lia, e o nome da mais jovem era Raquel. Os olhos de Lia eram meigos, mas sem brilho. Raquel, entretanto, tinha um belo porte e lindo rosto. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, logo respondeu: "Trabalharei 7 anos para o Senhor, a fim de poder me casar com Raquel, a tua filha mais nova." Ao que Labão reagiu: "Melhor será conceder a ti do que a um estrangeiro. Fica, portanto, comigo." Jacó serviu então por amor a Raquel durante 7 anos, mas que lhe pareceram como poucos dias, de tal modo que ele amava. Vencidos os 7 anos de trabalho, Jacó disse a Labão: "Dá-me, pois, a minha esposa, pois venceu o prazo, e que eu viva com a minha mulher." Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. Contudo, ao cair da noite, tomou a sua filha Lia e a conduziu até Jacó, e este teve relações sexuais com ela. E Labão também entregou a sua serva Zilpa, a sua filha Lia, para que se dedicasse ao serviço dela. Chegou a manhã, e disse Jacó: "Percebe que havia dormido com Lia." Por isso, saiu correndo e reclamou com Labão: "Que foi isso que me fizeste? Não foi por amor a Raquel que eu servi em tua casa? Por que me enganaste?" Labão ponderou: "Ora, não é tradição em nossa região casar-se a filha mais nova antes da filha mais velha. Todavia, termina esta semana de núpcias e te darei também a minha outra filha como prêmio por todo o trabalho que farás em minha casa durante outros 7 anos." E Jacó anuiu, concluiu a semana de núpcias com Lia, e Labão lhe concedeu esposar a sua filha Raquel. E Labão também entregou a sua serva Bila, a sua filha Raquel, para que se dedicasse ao serviço dela. Até o 30 agora. Então, Jacó se uniu conjugalmente a Raquel e a amou de todo o coração, muito mais do que a Lia. Ele serviu na casa do seu tio ainda outros 7 anos. Amém? Amém. Fecha teus olhos e nós vamos orar um pouco mais. Senhor, aqui está a sua palavra, aqui estão as suas filhas. Eu te peço que o Senhor possa nessa noite acessar o coração delas, acessar de uma forma que o Senhor as conhece de uma forma profunda, e o Senhor tem liberdade para falar. Espírito Santo, traz a memória de cada mulher que áreas que elas passaram ou têm passado de frustrações. Quais áreas da vida delas que precisa que o Senhor cure nessa noite. Nós te damos liberdade, Senhor. Eu não conheço a história delas, mas que bom que o Senhor conhece. E o Senhor vai falar. E eu coloco a minha vida como instrumento para ser usada, não por minhas habilidades, não por minha capacidade. Nenhuma delas consegue convencer se não for pelo teu Espírito. Tenha liberdade, Espírito Santo. Assim eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Vamos lá, nós vamos falar a respeito dessa mulher. Quem conhece a história de Lia? Levanta a mão para mim, bem alto. Algumas conhecem, não todas, né? Geralmente a gente
Senhor fez descer ao meu coração a respeito dessa mulher. E eu creio que é um texto bastante rico. Eu não lembro de ter pregado sobre ela aqui. Eu lembro de ter trazido estudos na célula sobre ela, mas pregado não. Mas à medida que eu ia anotando alguns pontos, o Senhor ia me trazendo novidades sobre esse texto e sobre aquilo que Ele quer ministrar à sua vida. Para a gente entender um pouquinho essa história, é preciso que a gente volte um pouquinho. Nós vamos ver que Esaú e Jacó eram gêmeos, filhos de Rebeca e de Isaac. E há naquele momento ali um engano da parte de Rebeca quando descobre que Isaac vai abençoar o seu filho e aquela bênção da primogenitura deveria ser para Esaú, que tempos antes havia vendido o direito da primogenitura por um prato de lentilhas. Aquele engano gerou uma consequência absurda naquela família. E quando Esaú finalmente descobre que ele não havia sido abençoado, e sim o seu irmão Jacó, e o nome Jacó significa enganador, usurpador, mentiroso, a Bíblia fala que Esaú agora tenciona matar o seu próprio irmão. Rebeca, temendo pela vida do seu outro filho, pede para que Jacó vá para a casa do seu irmão Labão. Diz assim: passa um tempo lá com meu irmão, para que a ira do seu irmão se aplaque e depois você volta. Mas esse tempo não foi um pequeno tempo. Na verdade, Jacó passa 20 anos na casa de Labão. Assim que Jacó chega na cidade de Labão, ele se encontra no poço com aquela jovem Raquel. A Bíblia vai dizer que Raquel, a gente leu aqui, ela era uma mulher de um porte bonito. Ela devia ser aquela mulher que quando passava, chamava a atenção. Né? Tem pessoas que quando passam, a gente olha, né? A mulher olha, que mulher bonita, né? Então, Raquel devia ser esse tipo de mulher. Que quando ela passava, a sua beleza chamava a atenção, o seu porte físico chamava a atenção. Então, naquela conversa, Jacó pedindo algo para Raquel, descobre que eles são, na verdade, primos, porque Labão era o irmão da sua mãe Rebeca. E aí, quando ele vai finalmente falar com Labão, ele fala: olha, eu preciso passar um tempo aqui, e a condição de Labão é: trabalha para mim, mas eu não acho justo que você trabalhe para mim de graça. Então, qual seria o salário? Há um acordo firmado ali naquele momento. E qual seria o acordo? Como Jacó ficou apaixonado por Raquel, ele fez uma proposta. E a proposta foi: olha, eu estou interessado na sua filha Raquel. Então eu estou disposto a trabalhar por 7 anos de graça por ela, para me casar com ela. Labão concordou com a proposta de Jacó e disse: se eu tiver que dar minha filha para alguém, que seja para alguém da família. Então, havia ali Raquel, mas havia uma outra pessoa chamada Lia, que era irmã de Raquel, e era a irmã mais velha. A Bíblia, enquanto a Bíblia descreve Raquel como de belo porte, bonita, descreve Lia agora como alguém de olhos meios, sem brilho. Devia ser aquela pessoa que a gente chamava com açúcar. Sem sal, né? Não, sem sal, né? Aquelas fulana é tão sem sal, né? A gente tem esse termo, assim, não. Sim. É tipo assim, fulana é tão sem sal, né? Sem graça, né? Então, provavelmente Lia devia ser esse tipo de mulher que passava meio que desapercebida, não era bela aos padrões que se esperava. E eu quero falar sobre frustrações nessa noite. Eu quero falar alguns pontos também que, quem sabe, em algum momento você pode se assemelhar com a história de Lia. A primeira coisa é o nome de Lia. Lia ou Leia, que tem uma origem hebraica. Então, o nome dela significa cansada, fatigada ou exausta. O nome dela representava um estado que ela estava cansada, fatigada. E talvez existam mulheres que estejam cansadas, exaustas. E eu não estou falando de cansaço físico, porque o cansaço físico, uma boa noite de sono, a gente recupera. Mas um cansaço mental e emocional pode ser que a gente tenha dificuldade de recuperar tão facilmente.
Lia, ela precisava. Ô Stephanie, quero que você preste atenção agora que eu vou falar de alguns versículos, você vai soltando para mim, tá bom? Coloca o versículo 17. Lia, ela precisava lidar com as comparações. Olha o que diz o versículo 17. Os olhos de Lia eram meigos, mas sem brilho. Raquel, entretanto, tinha um belo porte e lindo rosto. Ou seja, provavelmente, quando alguém chegava para Labão, dizia assim: Labão, tuas filhas são bonitas, né? Mas Raquel é mais bonita. As suas filhas são bonitas, mas Raquel, ela é mais bonita. Ou seja, Lia precisava, quem sabe, desde a sua infância, ter que lidar com a comparação. E coisa ruim é a gente ser comparado. Quer me ver, tiririca, me compara. Não. Eu gosto, meu marido tem um negócio de dizer assim, porque não é um chique. Ele diz assim: eu gosto muito da forma como a pastora Viviane Martinello prega, porque ela fala da vida dela. Você devia falar como ela, se Deus quisesse duas Viviane Martinello, tinha feito duas Viviane Martinello, não uma Viviane e uma Fabiana. Eu tenho uma raiva de comparação. Então, Lia, ela precisava lidar com a comparação, porque está dizendo, Lia tinha os olhos, vai deixando aí para mim, por favor, Stephanie 17. Lia tinha os olhos meigos e sem brilho, mas, contudo, entretanto, Raquel tinha um belo porte e lindo rosto. Todas as vezes que alguém ia falar de Lia, provavelmente mencionava Raquel. Versículo 23. Lia foi objeto de trapaça do seu pai. Contudo, ao cair da noite, Labão, o seu pai, tomou a sua filha Lia, e eu gosto dessa versão, e a conduziu até Jacó. Ou seja, quando você precisa conduzir alguém, provavelmente essa pessoa não estava querendo ir. Provavelmente Lia não foi questionada e perguntada por Labão se ela queria ser um objeto de engano para Jacó. Porque o plano era do seu pai, não era dela. Quem sabe quando Jacó falou para Lia: olha, Lia, chegou o dia do casamento de Jacó com Raquel, mas eu não vou colocar Raquel primeiro, porque você, quem sabe, tem uma possibilidade maior de ficar para titia. Então eu preciso aproveitar a oportunidade para conduzir, empurrar você. Então eu fico imaginando que conduzir, ser conduzida, é alguém ser levada como um objeto. E a Bíblia vai dizer, e este teve relações com ela, mas deixa eu falar, Jacó não sabia que estava tendo relações sexuais com Lia. E aqui eu quero falar uma coisa para a mulher, que a gente vai entender o que eu vou falar. Quem sabe, porque a gente está falando de uma época onde era escuro, não existia energia elétrica. Ele só descobre no outro dia que havia tido relações sexuais com Lia. Então a gente imagina que o rosto não era algo que ele conseguia ver. Quem sabe, na noite de núpcias de Lia precisou ouvir Jacó dizendo: meu amor, Raquel, como eu esperei por essa noite. Raquel, como eu amo você, Raquel. Raquel, você não sabe como esses 7 anos que eu trabalhei para você, Raquel, foram como dias. Eu estava esperando ansiosamente por essa noite, Raquel. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Sim. Como deve ter ficado o coração de Lia, não só em ter sido um objeto de engano, e ainda o seu marido não saber que estava tendo relações sexuais com ela. Aí, essa mulher, ela foi objeto de trapaça do seu pai. Versículo 25. E ela passou pela segunda rejeição, porque eu acredito que o seu pai a rejeitou quando não respeitou aquilo que ela talvez quisesse. Ela precisou passar pela rejeição agora de quem? Do próprio marido. Olha o que acontece. Chegou a manhã e esse Jacó percebe que havia dormido com Lia. Agora, qual foi a reação de Jacó? Não foi dizer: ó, peraí, não era para ser você, mas foi bom para mim. Não. A reação de Jacó no outro
dia foi: por isso saiu correndo, surpreso, indignado, chateado, porque havia sido enganado pelo sogro. Quem sabe ele deixou ir lá no quarto. Assim que amanheceu o dia, percebeu que era ela e saiu muito frustrado para reclamar para aquele que havia sido o responsável pela sua chateação. Como fica o coração de uma mulher que na noite, na manhã de núpcias, no seu primeiro dia de lua de mel, é rejeitada pelo marido? Como ficaria o coração? E ele vai dizer: que foi isso que me fizeste? Não foi por amor a Raquel que eu servi em tua casa. Por que me enganaste? Porque quando a gente fala essa história, a gente enfatiza muito Jacó, né? A gente fala muito assim: não, Jacó foi enganado. Mas do outro lado tem alguém de pele e osso, de carne e osso, que foi rejeitada. E Lia, agora, versículo 7, parecia ser um fardo, enquanto Raquel parecia ser um troféu. Quando finalmente Labão fala, ele vai dizer assim: não é costume não, ó, peraí. Eu não sei onde você mora, mas aqui a gente casa primeiro a mais velha. Mas deixa eu fazer uma proposta para você. Termina essa semana de núpcias com ela, vai. Quebra esse galho para mim, vai. E eu te darei também a minha outra filha como prêmio. Uma era fardo, a outra era troféu de recompensa. Vocês estão conseguindo entender? Sim ou não? Estão acompanhando essa história comigo? Sim ou não? Sim. Essa história de Raquel. Alguém que o pai falou: passa 7 dias, que era o tempo de núpcias. Depois te resolve isso. Tu vai trabalhar mais 7 anos com Raquel agora. E agora, finalmente, Lia não era amada por Jacó. Versículo 30 diz que Então Jacó se uniu conjugalmente, porque houve agora uma aliança, que ele ia se casar com Raquel daqui a 7 anos, e diz: Jacó se uniu conjugalmente, ou seja, já estava desposada Raquel para ele, e a amou quem? Raquel, de todo o coração, muito mais do que a Lia. E agora ele serviu a casa do seu tio por mais 7 anos. Pois é, Lia não era amada por Jacó. Vocês estão entendendo a história dessa mulher? Sim. Ela precisou passar por comparações. Ela foi objeto de engano. Ela foi ludibriada. Ela foi alguém que o próprio pai rejeitou. E agora o marido rejeita e ainda não a ama. Lia tinha motivos para ser alguém que pode dizer que passou por frustrações, sim ou não? Sim. Pois é. Mas a história de Lia não acaba no versículo 30. A história de Lia não acaba com a frustração. Porque eu quero apresentar agora um outro lado do que Deus fez com Lia. O que eu quero te dizer é que, mesmo no tempo onde você, quem sabe, esteja vivendo frustração, Deus vai enviar um escape. Amém. Ele está enxergando e percebendo tudo que você está passando. Ele vê. Porque a Bíblia vai dizer, coloca para mim aí, por favor, o versículo 31. O que ele diz no versículo 31? Começa assim: o Senhor. Quem? O Senhor. Quem? O Senhor. Percebeu que Lia não era amada por Jacó. Ou seja, Jacó, você não percebe Lia. Raquel, você não percebe Lia. Labão, você não percebe Lia. Mas tem alguém lá no céu que percebe a aflição de Lia. Tem alguém que conhece a história de Lia. Tem alguém que sabe exatamente o que Lia está passando. Eu quero te dizer uma coisa: não importa se aquilo que você está passando, até o teu marido que você está dormindo todas as noites não percebe, o teu filho que você coloca comida na mesa para ele não percebe, a tua melhor amiga não percebe. Tem alguém no céu que está atento à tua aflição. Tem alguém no céu que está enxergando a tua aflição. A Bíblia está dizendo: mas o Senhor percebeu a
Lia, quem sabe estava vivendo o pior tempo da sua vida, mas o Senhor, a Bíblia vai dizer, o Senhor percebeu que Lia não era amada por Jacó. E nesse tempo, Deus está enviando um escape. Quando nós somos desprezadas, Deus percebe. Quando nós somos caluniadas e injustiçadas, Deus percebe. Quando nós somos traídas e abandonadas, Deus percebe. Ele percebe tudo, minha querida. Deus percebe. E qual foi a forma de Deus recompensar Lia? Dando-lhe filhos. Porque naquela época, uma mulher estéril era considerada uma mulher amaldiçoada. Era uma mulher considerada que Deus havia pesado a mão. Então Deus faz assim: já que ela não é amada pelos da terra, eu vou mostrar a minha graça sobre a vida dela. Eu vou dar a ela algo que todos vão considerar que ela é amada por mim. E Deus a torna fecunda, enquanto Raquel permanece estéril. Ora, parece que o jogo muda. A comparação agora é: Lia dá filhos para Jacó, porém Raquel não dá. Lia, ela consegue engravidar, porém Raquel não consegue. Eu não estou fazendo uma alusão que mulheres que têm problemas de esterilidade não são abençoadas, entenda. Havia um contexto cultural e espiritual sobre aquele tempo. Uma mulher que engravidava, e se ela ainda desse, o primeiro filho dela fosse o filho homem, ela era duplamente abençoada. Agora, Deus faz com que Lia, versículo 32, por favor, diz assim: e Lia concebeu e deu à luz a um filho que chamou de Rúben. Ela exclamou: Yahvé contemplou a minha aflição. Agora o meu marido haverá de me amar. Há um perigo no tempo da frustração. Observe que quando Lia, ela já está grávida, já é um motivo de bênção, diante daquele contexto, sim ou não? Sim. Não tinha ultrassonografia naquela época, então só se sabia o sexo do bebê na hora que nascia. Então a mulher, ela só sabia se ela era duplamente abençoada quando a criança nascia. Então quando aquele menino sai, a primeira exclamação, a primeira definição de Lia está ok. Ela fala: o Senhor contemplou a minha aflição. Amém. Que bom é sabermos que Deus, como eu falei, contempla nosso tempo de aflição. Mas o problema de Lia não foi dizer que bom, graças a Deus que o Senhor viu minha dor. Não. Foi o que ela começou a gerar expectativas pelo nascimento do seu primeiro filho. É o perigo de quem está vivendo o tempo da frustração, que não consegue enxergar o cuidado de Deus. Ela agora diz: agora quem sabe o meu marido haverá de me amar. Expectativas versus realidades. Porque a Bíblia não vai dizer que com o nascimento de Rúben, Jacó amou a Lia. Sabe, quem sabe, assim como Lia já estava começando a viver o fruto do cuidado e da misericórdia de Deus, você não esteja enxergando que Deus já está favorecendo a você. Você já pode estar vivendo o que outras pessoas ainda estão orando, que você já está vivendo. Vocês estão entendendo isso? Pode ser que você já esteja vivendo aquilo que tem mulheres aqui que ainda estão orando para acontecer, mas você não está enxergando. Porque quando estamos frustrados, nós não enxergamos a bondade de Deus na frustração. Nós só olhamos para aquilo que ainda não aconteceu e não conseguimos enxergar o que já aconteceu. Quem sabe o seu casamento, que você reclama tanto, está sendo motivo de oração para alguém dizer: Senhor, dá-me um marido como o marido da minha amiga fulana. Quem sabe você está vivendo o motivo de oração da sua melhor amiga.
Quem sabe aquele trabalho que você tem reclamado tanto seja o motivo de oração de alguém para que Deus abra a porta que abriu para você no trabalho. Quem sabe o filho que você tem seja o motivo de oração de alguém. Então, minha querida, talvez e muito provavelmente você já esteja vivendo coisas que alguém ainda está orando para viver. Seja grata e celebre o que Deus já fez. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, a Bíblia vai dizer no versículo 30, a gente está no qual? No 32. Coloca para mim agora. Primeiro filho, ela diz: Deus contemplou a minha aflição. Quem sabe o meu marido haverá de me amar. Agora a Bíblia vai dizer: e Lia engravidou de novo. Olha que bênção. Quando engravidar é sinal de bênção. E Lia engravidou de novo. E assim deu à luz a outro menino. E exultou, porque o Senhor observou que eu sou desprezada. Deu-me mais este filho, pelo que ela chamou Simeão. Mas a Bíblia não vai falar que depois do nascimento de Simeão, Jacó amou Lia. Porque Simeão, para Lia, era a recompensa de um desprezo. Todos vão ver quanto eu sou desprezada. Simeão aqui, ó. Todos vão precisar ter que me engolir agora e observar o quanto Deus tem me abençoado. Minha querida, deixa eu falar uma coisa. Aquilo que Deus tem feito na tua vida não é por causa de você, é por conta da bondade dele sobre você. Amém. Não tem nada que você faça melhor que mereça a bondade de Deus. Tem gente que está recebendo benevolências do Senhor e está usando isso para passar na cara de alguém. Se você está sendo abençoado em alguma área, é porque Deus decidiu ser misericordioso com você. É simples assim. Não é para você sair, olha o motivo, porque Deus me abençoa, porque eu sou melhor do que você. Versículo 34, a Bíblia vai dizer: concebeu ainda outra vez e deu à luz a um filho. Olha qual foi a expectativa de Lia: 3 gravidez, 3 gestações, e ela está ainda nesse mesmo time aqui, ó. Está ainda no mesmo nível. Agora, finalmente, meu marido me dará toda a atenção, porquanto eu já lhe dei 3 filhos, e por esse motivo deu o nome de Levi. Deixa eu falar uma coisa. Pessoas podem te complementar, mas elas não são responsáveis para você se sentir completa. Vocês entenderam o que eu falei? Amém. As pessoas, elas podem ser um complemento na minha vida, ser uma razão de alegria na minha vida, mas elas não são responsáveis para que eu me sinta completa. A expectativa de Lia é: quem sabe Jacó me ama, quem sabe Jacó me dá atenção, quem sabe Jacó agora percebe a mim. Lia não tinha entendido que ela já era graciada, porque Deus já havia dado a ela 3 filhos homens. Aí agora, uma chave parece que vira agora, muda na história de Lia, porque o versículo 35 vai dizer assim: Lia ficou grávida mais uma vez e teve outro menino. A este ela deu o nome de Judá. Mas olha o que muda agora. Agora ela afirmou: agora Jacó vai me amar. Foi assim? Não. Agora Jacó vai me dar atenção. Foi assim? Não. Agora eu não vou mais ser desprezada. Foi assim? Não. Não. Lia entendeu agora. Depois desta vez eu vou fazer o quê? Louvarei ao Senhor. Ou seja, Lia entendeu agora que o motivo por que ela estava gerando era para que a glória do Senhor fosse manifesta. Desta vez, irmã, ufa, acabou desta vez. Aquilo que o Senhor está me dando, eu reconheço que foi Ele que fez. Amém. Dessa
E ela está olhando para a casa do lado. Ela está olhando para a vida da querida do lado. Deus está dizendo: foca no que eu já fiz. Foca no que eu já dei. Foca na bondade que eu já tenho sobre a tua casa, sobre a tua família. Para de ficar se projetando em rede social, em postagem. Isso é fake news, minha filha. Ninguém vai repostar que a sua vida está um trapo, não. Tem gente que está tirando foto rindo, quando tira o celular está batendo no outro. Deus está querendo que você olhe para o que Ele já realizou. E sabe o que está acontecendo? Chama o pessoal do novo aí para mim, por favor. Olha o que acontece quando Lia, ela gera Judá. Até que finalmente Lia entendeu uma coisa. Dessa vez, eu não vou olhar mais para Jacó. Dessa vez, eu não vou mais esperar reconhecimento dos outros. Dessa vez, eu decido que a minha alegria não vai estar nas pessoas. Dessa vez, eu vou louvar a Deus. Amém. Dessa vez, eu vou reconhecer que foi Deus. Amém. Aí sabe o que acontece? Depois desses 3 filhos, que ela finalmente tem um 4º filho, e dá o nome de Judá. Vocês sabem quem foi Judá? Judá foi nada mais, nada menos do que a linhagem de Jesus. Aleluia. Deixa eu falar. Deus não desperdiça esmagamento. Repete comigo: Deus não desperdiça esmagamento. Lia estava sendo esmagada, mas ela estava gerando uma promessa. Lia estava sendo esmagada, mas ela estava gerando aquele que seria a linhagem de Jesus. Lia estava sendo esmagada, mas Deus estava se projetando através do ventre de Lia, trazendo aquele que é o leão da tribo de Judá. Aleluia! Aleluia! Você está entendendo essa palavra? Enquanto você está vendo desprezo, abandono de Deus, é um esmagamento para você gerar Judá. Enquanto você está vendo o esquecimento de Deus, a frustração que você está querendo olhar e comparar a Deus, Deus está dizendo: espera mais um pouco. Olha o que eu já fiz, porque tu já está muito perto de segurar Judá, e é de Judá que eu vou fazer o meu Messias chegar a Deus. Você está gerando promessa, por isso que dói. Você está gerando uma resposta, por isso que dói. Porque a frustração não é para matar, é para te tornar mais fiel. O tempo de frustração não é para você se acabar, é para Deus realizar uma obra através da sua vida, minha querida. Quando Lia entende, desta vez eu louvarei ao Senhor, é como alguém dizendo assim: ainda bem que passou. Ah, ainda bem que acabou. Porque a oliva ainda vai dar o melhor azeite. A oliveira espremida ainda dá o melhor azeite. A uva espremida ainda dá o melhor vinho. Você não está entendendo? Às vezes é da frustração que Deus vai realizar a obra completa. Às vezes é do tempo da dor que Deus vai proporcionar a você uma obra completa, uma promessa completa. Dessa vez é você dizer: ainda bem que passou. Aleluia. Porque desta vez eu louvarei a Deus pelo que Ele já realizou. Sou eu reconhecendo que cada dádiva que o Senhor já colocou na minha mão não foi para competir, não foi para concorrer, não foi para menosprezar, não foi para você pensar em ninguém. É para que Ele possa ser reconhecido através daquilo que Ele fez na sua vida. E sabe, Judá, ele se tornou a promessa de Deus. Amém. Judá foi exatamente o ancestral de Jesus. A tribo de Judá era reconhecida pela sua liderança e realeza. Deus estava dizendo assim: Lia, segura mais um pouco, aguenta mais um pouco, apaga as luzes aí, aguenta só mais um pouco, Lia. Mas Senhor,
o Senhor não está enxergando as implicâncias. O Senhor não está enxergando que enquanto eu estou aqui, tantas coisas têm se levantado, o Senhor está dizendo: aguenta mais um pouco, Lia. Porque enquanto você está sendo esmagada, Judá está sendo gerado. Enquanto você está sendo esmagada, tem um propósito que eu desejo usar a tua vida, Lia. É de Judá que nasceu o Messias, você está entendendo? Não foi qualquer filho, foi fruto de dor, foi fruto de frustração, foi fruto de desprezo, foi fruto de indiferença, foi fruto de concorrência, mas foi Judá. Aleluia, glória a Deus. Essa noite, o Senhor quer curar as tuas feridas, as frustrações que você passou. O Senhor quer posicionar você agora para um outro olhar. Talvez você, como Lia, está olhando muito para dentro do problema, está muito introspecta ali, envolvida, submersa na dor. Como Lia não conseguia enxergar que cada filho, ela estava gerando, ela foi responsável de gerar os 4 primeiros filhos dela, foram das 12 tribos de Israel: Levi, Rúben, Simeão. Não estava gerando qualquer coisa, estava gerando a linhagem de Israel. Então, a tua frustração tem propósito. O seu tempo de dor tem propósito também. Mas nessa noite o Senhor está dizendo assim: eu quero que você olhe para o relógio e fixe aquilo que aconteceu até aqui, parou. Eu quero que você agora se posicione de uma forma diferente. Não é que vai acontecer um passo mágico aqui, quando você cruzar essa porta, aquele problema, aquela frustração vai ser resolvida. Não posso te prometer isso, mas eu posso prometer uma coisa: muda a ótica agora. É Judá nascendo e tu declarando: dessa vez é diferente. Dessa vez não é motivo de dor. Dessa vez não é motivo de eu ser amada por ninguém. Dessa vez eu louvarei ao Senhor. Dessa vez a chave virou. Diz assim comigo, repete: ufa. Ainda bem que passou. Faz de forma profética. Pode ser que não tenha passado ainda, mas você é uma mulher profética, você é uma mulher de fé. Diz assim: ufa. Ainda bem que passou. Aleluia. Eu quero te convidar a ficar de pé, mas eu quero convidar mulheres. As ministradoras, vêm aqui na frente, por favor. Eu quero convidar mulheres que, quem sabe, viveram um tempo de frustração, estão ainda vivendo esse tempo, e estão sem expectativas, ou estão gerando a sua expectativa como Lia do outro, lançando a sua ansiedade nas coisas, nos outros. Deixa eu falar, ninguém é responsável pela tua felicidade. Ninguém. Mas tem alguém que já começou a falar com você, que vê a tua aflição, que vê a tua história, que te conhece. Ele percebe tudo e Ele está aqui para curar você. Então, se você é mulher, enquanto nós vamos cantar esse louvor, não fica acanhada não fica fazendo conta, mas eu vim com a minha amiga. Agora é tua história com Deus, agora é você e Deus. Venha receber uma oração das diaconisas, as mulheres de oração aqui na frente. Deixa Deus falar com você através da vida delas numa oração. Se rasga, você está na casa do seu Pai. Aqui você pode ser você. Enquanto nós vamos adorar o Senhor, você que deseja receber uma oração, eu quero te convidar aqui à frente, enquanto nós adoramos a Deus.